a sua magnitude, aleluia, porque Ele está na casa e eu entendo que Ele também trabalha em meio ao silêncio. De repente você está preocupado, achando, não estou vendo nenhum mover diferente, não estou vendo nenhum agir diferente. Ei, mas o nosso Deus, Ele tem várias maneiras de agir e várias maneiras de trabalhar, e o silêncio é uma dessas. Mas eu te digo que esse culto pode encerrar com um grande mover dEle na sua vida, se você começar a glorificar, se você se desprender do plano material, porque muitas das vezes a gente entra aqui preso nas lutas, nas adversidades, na fadiga do dia a dia, porque elas existem, irmãos. Nós estamos nesse mundo e nós vivemos também o que há nesse mundo. Mas uma coisa gloriosa eu posso te dizer, que quando a gente entra aqui, é a grande oportunidade que nós temos de apresentar as nossas causas ao Senhor e dizer para Ele: cuida para mim, Senhor, porque agora eu quero te adorar, agora eu quero usufruir da magnitude do teu poder que é repousado aqui nesse lugar, porque aqui nesse lugar tem bênçãos que não chegam até a nossa casa, aqui nesse lugar tem poder que não chega na nossa casa, mas somos nós que vamos atrair para nossas vidas, através da nossa adoração, através do nosso louvor. E o grupo de louvor, eles adoraram ao Senhor, dizendo que pode ser a última vez. Então, se você tiver que gritar, você grite. Se tiver que chorar, você chore. Mas não perca essa oportunidade. Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês no capítulo 15 de Êxodo, do versículo 22 ao 27. Êxodo, capítulo 15, versículo 22 ao 27. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Que nos diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Os irmãos podem tomar seu assento. Aleluia. Quando foi me dado a oportunidade, é muito interessante, a gente que costuma ministrar a palavra, mas quando nos há um convite, parece que todas as mensagens somem, parece que as letras da Bíblia se apagam, e aí é onde a gente entende que nós somos dependentes de Deus e precisamos buscar nele uma palavra. E eu louvo a Deus, porque todas as vezes que Ele me dá a oportunidade de ministrar, primeiramente Ele ministra no meu coração, porque não é válido eu vir aqui e falar uma palavra e tentar te convencer de algo, se essa palavra não agiu primeiro em minha vida, se ela não encontrou morada em meu coração. E eu até falei com o Senhor: Deus, dia de domingo, culto de adoração, de celebração, porque eu aprendi assim, que domingo é um culto de adoração.
Que nós viemos aqui, né? Não que os outros não sejam, mas é um culto de gratidão pela semana, né? Pelas providências, pela porta aberta. E a gente vai pensando nessas coisas e a gente adentra o templo com gratidão em nossos corações. Porque Deus assim cuidou de nós, da nossa casa, da nossa família. E só que a mensagem que Deus me deu é para falar sobre deserto. Mas o título da mensagem é A Provisão no Deserto. E muitas das vezes, quando a gente está circulando, andando pelas ruas, que encontra um servo de Deus, a gente pergunta: e aí, meu irmão, como vai? E muitas das vezes, quando ele está na prova, ele fala: estou no deserto, irmão, estou no vale. Está difícil o negócio para mim. Porque entendemos que deserto é um lugar difícil. Porque é um lugar que a gente não faz moradia, né? Um lugar árido, muitas areias, que você não consegue fazer caminho, você não consegue marcar, porque você vai passando, daqui a pouquinho vem um vento, e você olha para trás, você já não vê mais nada, de repente tem uma montanha aqui, o vento vem, joga ela para ali, e se você não tiver quem te direcione, que saiba atravessar o deserto, você se perde em meio ao deserto. E a gente tem essa passagem muito linda que aconteceu com o povo de Deus. Que eles viviam aprisionados, né, no Egito, eles eram escravos, ali eles tinham que trabalhar para comer, para, né, até mesmo muitas das vezes ter a sua moradia. E o Senhor ele fez uma promessa para o povo dele, que ele os levaria para uma terra que manava leite e mel. Porque para eles terem o sustento dele era muito difícil. Eles verdadeiramente eram com o suor do seu rosto, muitas das vezes sendo maltratados, chicoteados, porque se não fizesse aquilo que os senhores mandavam. Mas o que eu vim aqui falar não foi sobre o que o povo passou no Egito, mas foi o percurso dele em meio ao deserto. Porque muitas das vezes eu e você declaramos assim: eu estou em meio a um deserto. E muitas das vezes Deus nos coloca em um deserto. É uma conjectura, um modo figurado de falar. Né? E na vida do crente, a gente costuma dizer, se não houver um deserto, a preparação fica um pouco, né, dificultosa, fica um pouco capengando, vamos dizer assim. Porque deserto também é lugar de forjar caráter, deserto também é lugar de nos fortalecer, deserto é lugar de nos fazer resistente às provas, às lutas e às tribulações. E muitas das vezes, quando Deus nos insere ao deserto, a gente acha que Ele está nos desaprovando. A gente acha que Ele está desagradando da nossa atitude. E pergunta, por que esse deserto, né? Assim, muitas das vezes a gente faz. Por quê? Porque somos carne, somos falhos, né? Mas nós temos uma confiança em Deus e acreditamos que esse Deus, Ele assim nos conduz, Ele nos orienta. Eu vou pedir um pouco d'água, apóstolo, por favor. Porque quando eu fico nervosa, minha boca fica um pouco seca, né? Os irmãos não reparam, não. Mas, em nome de Jesus, a mensagem será entregue. E aqui a gente está com um povo que foi tirado do Egito. E aqui começa uma passagem depois do primeiro milagre que eles vivenciaram após sair do Egito, que foi a travessia pelo Mar Vermelho. Eles vivenciaram algo tão grande que a gente, depois deles, né, ninguém mais vivenciou. Que foi ver um mar se abrir, as águas se tornar parede para o povo passar. E a Bíblia relata que passaram em terra seca. E isso me chama muita atenção, porque quando chove e você vai em um lugar que é areia, né? E passa uns 2, 3 dias, às vezes forma uma poça d'água, e às vezes passa 2, 3 dias para aquela terra ali ficar sequinha, para a gente poder pisar. Enquanto não passa esses 3 dias, às vezes tem lama, suja nossos pés, mas aqui diz que o mar se abriu e o povo passou em terra seca. Ou seja, eles vivenciaram um dos maiores milagres que nunca houve, né, antes deles e nem depois deles. E ali, depois que eles chegaram do outro lado do mar, veio a primeira provação. Que foi
3 dias sem encontrar água. Eu precisei pedir um copo d'água agora para o pastor. Eu acho que não tem nem 10 minutos que eu estou falando. Então, você imagine 3 dias sem água. E assim aquele povo estava. E eles tinham Moisés como líder, porque Deus tinha levantado Moisés para conduzir o povo ao deserto. E eles foram até Moisés e começaram a indagar, começaram a perguntar, começaram a falar: nós estamos com sede, Moisés. E imagina, peregrinando, de repente o sol poderia estar quente, né? Um calor que só a glória. E eles precisavam de água, até mesmo para se hidratar. E Moisés, um líder temente a Deus, um líder que tinha comunhão com Deus, um líder que tinha uma intimidade com Deus, ele não vai fazer algo diferente que não é buscar a Deus para saber o que fazer em relação ao povo, o que fazer para poder ajudar ao povo. E a orientação de Deus foi que ele pegasse, né, uma vara e jogasse ali naquele mar, que é aquelas águas amargas, e aquelas águas se tornaram doce e eles puderam beber daquela água. E muitas das vezes não é diferente na minha e na sua vida. Entramos no deserto e começamos a sentir o peso do deserto. Começamos a sentir, né, as grandes adversidades. E a gente entendemos que na vida do crente, nem todo mundo passa pelo mesmo deserto ao mesmo tempo. Tem gente que passa pelo deserto do desemprego, tem gente que passa pelo deserto da enfermidade, tem gente que passa pelo deserto até mesmo de um conflito dentro do lar. Isso nós destacamos para nós como deserto, né? E às vezes até um filho que está fora dos caminhos do Senhor, ou até mesmo os pais que não caminham para a casa do Senhor. Nós caracterizamos isso como deserto para as nossas vidas. E eu não sei qual é o teu deserto. Às vezes é um sonho que se frustrou e você agora diz: Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor deixou de agir em meu favor. Mas se a gente parar para analisar que quando nós entramos no deserto, a providência ela vem. Mas sabe quando ela vem? Ele falou aqui para Moisés no versículo 26 e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então ele disse para Moisés naquele momento: se eles obedecessem à voz de Deus, se eles cumprissem os mandamentos do Senhor, eles iriam provar coisas grandiosas e maravilhosas. E quer saber de uma coisa? Comigo e com você não é diferente. A Bíblia, ela é um guia para nós cristãos. Ela é uma bússola para as nossas vidas. Guia para quê, irmã Ana Paula? Quando você está diante de uma adversidade e não sabe o que fazer, não sabe que resposta dar, que atitude tomar, nos orienta. Vamos para o nosso quarto, vamos buscar ao Senhor, e quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. E se você não entender, procura quem entenda mais do que você para te explicar. Sabe por quê? Porque quando a gente vai por nós mesmos, quando nos guiamos pelos nossos próprios passos, pelas nossas próprias emoções, nós atrasamos processos de Deus na nossa vida. Porque Deus nos coloca no deserto com o propósito de nos aperfeiçoar, de nos fortalecer, porque Ele tem algo para nos dar depois do deserto, depois do processo. Mas é difícil viver o processo? Muito. Não é fácil viver o processo, mas para que eu consiga viver, eu preciso fazer igual Deus falou para Moisés: estar atento à voz dEle, buscar na palavra dEle, viver o que a palavra dEle me orienta, me instrui, porque muitas das vezes nós queremos que Deus nos atende, muitas das vezes nós queremos que Ele reverta o quadro, mas nós não nos posicionamos, nós não nos humilhamos, nós não nos chegamos diante da presença dEle.
achamos que Ele vai falar com nós se nós estivermos de qualquer maneira. Mas como assim, irmã Ana Paula? Eu não estou pecando, mas para eu atrair Deus para a minha vida, eu preciso estar com o meu joelho no chão, com o rosto no pó. Eu preciso meditar aqui, ó, na palavra dEle. Aí sim Ele vai se apresentar para mim. Se eu ficar apenas sentada, de braços cruzados e acreditando que Deus vai fazer algo em meu favor, simplesmente eu vou atrasar o processo dEle, porque o deserto é para que nós nos aproximamos dEle, é para que nós venhamos desenvolver uma intimidade que outrora nunca nós tivemos com Ele. E assim foi com o povo de Israel. Eles viram o mar se abrir, atravessaram, beberam, viu Moisés transformar águas amargas em águas doces, para eles poderem beber. E depois que eles continuaram caminhando, agora vem a fome. E cada provação que eles tinham, eles coagiam Moisés. Eles não tinham aprendido ainda a ter um relacionamento com Deus. E muitas das vezes eu e você entramos na igreja e achamos que a resposta só vai vir através do apóstolo. Eu vou lá porque Deus vai usar ele para mim. Eu vou lá porque Deus vai me responder. E a gente não faz mais nada, só vem. E espera Deus agir através da vida dele para nos abençoar. E muitas das vezes estamos aqui igual esse povo. Não estamos tirando as ataduras dos braços, dos pés, para poder buscar, para poder clamar. Não adianta apenas entrar por essa porta, mas precisamos nos prostrar, derramar os nossos corações. E tem muitas das vezes que é dentro do nosso quarto que a gente vai conseguir atrair essa presença de Deus. É na nossa intimidade que nós vamos conseguir receber a resposta de Deus para as nossas vidas. Nada contra a profecia, porque Deus também usa muito sobre a minha vida. Nada contra o dom que Deus deu, mas só que nós precisamos entender que relacionamento nós precisamos desenvolver. E tem relacionamento que não pode ter pessoas no meio. Somos nós e Deus. Tem que ser uma conexão direta. Entende? E muitas das vezes nós perdemos isso porque não conseguimos romper as lutas, as barreiras, as fragilidades, os cansaços que vai surgindo em nossos caminhos. E assim aquele povo fazia. Quando vinha uma adversidade, eles de imediato iam lá e pressionavam Moisés. E agora eles não tinham o que comer. E mais uma vez, eles vão até Moisés e falam: não temos o que comer. E mais uma vez, Moisés vai até a Deus para pedir em prol do povo. E Deus assim, Ele atende. Ele manda maná dos céus. Ele manda providência dos céus para poder sustentar aquele povo. E eu fico analisando que na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes, nós estamos desempregados ou apenas um trabalhando na casa. O custo de vida ele é caro. Ainda que a gente não queira obter certas coisas, mas nós temos que obter, senão a gente não sobrevive a esse sistema que existe aqui. E aí começa a gente ter que ter estratégia. Aqui, esse mês eu não posso comprar isso, porque eu tenho que investir aqui. Ah, tem a conta de luz, tem a conta de água. Se eu não pagar, eu vou ficar sem. Mas, Senhor, se eu pagar aqui, eu não vou ter por mercado. Aí o que a gente faz? Vamos direto a Deus. Vamos buscar a Deus, assim como Moisés fazia, e pedir a Deus uma providência, pedir a Deus um recurso. E um pastor que já me ministrou, que já me pastoreou, e uma vez eu ouvi numa pregação dele, ele dizia que deserto não é lugar de bagagem. Porque deserto é lugar difícil de se caminhar. Porque de manhã há um sol muito quente. Há um sol que eu acho que a sensação é mais de 50 ou 60. E à noite é muito frio. Então altera muito a temperatura. E não é fácil de você caminhar no deserto. É um lugar que você pisa, a terra ela é fofa, de repente o seu pé vai afundar. Eu estou conjecturando aqui, irmãos, porque muitas das vezes é assim na nossa vida. De repente o seu deserto está tão grande e você fala: mas irmã Ana Paula, você não tem nem noção do deserto que eu estou. Mas o Deus que nós servimos, Ele está aqui. E Ele contempla você. Ele sabe das suas necessidades. E o que
acontece em nossas vidas. A providência, ela se torna diária em meio ao deserto, porque a gente muitas das vezes não pode carregar a bagagem, porque senão a gente vai cansar, a gente vai perder a força, vai perder a energia para poder caminhar. Então o que a gente precisa? Estar livre de peso, de bagagem. Mas às vezes a gente não está com a bagagem física, mas está com a bagagem emocional. E a gente vai carregando um monte de coisa, um monte de problemas. É o irmão, é a mãe, é o pai, é o filho. Mas tem alguma coisa contra isso? Não. Mas a Bíblia diz assim, ó: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Vai jogando para ele, vai deixando ele cuidar e vai deixando o seu coração livre, vai deixando o seu coração leve para que ele possa vir trabalhar. Eu cheguei aqui, teve um dia que um irmão falou para mim que era para eu me desprender, porque acho que a maioria aqui sabe que eu sou do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho nenhum parente de sangue aqui na cidade, no estado. Eu não tenho, só a minha filha. E isso é um processo muito difícil. E a minha mãe, ela tem sequelas de AVC, já levou 2 tombos, já quebrou fêmur, então ela é muito debilitada. E é difícil você estar tão longe e a mente não está lá, o coração não está lá. Mas só que Deus falou que eu precisava tirar as preocupações para Ele trabalhar. E eu creio que na sua vida não é diferente. Você já apresentou a Deus? Já colocou na palma das mãos dEle? Então descansa o teu coração, porque da mão dEle ninguém pode tirar. Enquanto estiver lá, Ele vai trabalhando, Ele vai agindo, Ele vai moldando, Ele vai transformando até chegar à salvação e à libertação. Então, quando assim a gente faz, Deus, Ele permite que a gente descansa. E muitas das vezes as pessoas não entendem como descansa em um deserto desse, como sorri em um deserto desse, como louva em um deserto desse, aleluia. É porque não entende que o Deus que nós servimos, Ele está cuidando, Ele está trabalhando, Ele está trazendo renovo, Ele está trazendo refrigério, aleluia, para mim e para a sua vida, para o meu e para o seu processo. Mas a gente só consegue viver isso quando a gente entrega na mão dEle e pede para Ele nos ajudar, porque descansar não é fácil em meio ao deserto. Mas aqui nós estamos diante de um povo que ele viveu a verdadeira providência de Deus na vida deles. Mas sabe o que acontece? Era um povo de duro coração. Era um povo que via Deus fazer, vivia e comia do milagre, mas era passar mais alguns passos, eles já estavam reclamando de novo. Era Moisés se retirar para a presença de Deus e aquele povo não sabia se chegar a Deus. Eles precisavam que Moisés estivesse lá para poder orientar. Teve um período que eles até, de tanto que Moisés ficou conversando com Deus, eles foram lá e começaram a fazer estátua, adorar a outros deuses. E muitas das vezes a gente não faz diferente. Às vezes a gente critica o povo do deserto. Eles verdadeiramente caminharam em meio ao deserto. E às vezes a gente critica, mas muitas das vezes eu estou incluída, irmãos, nessa história. Eu estou incluída nessa pregação, porque Deus, Ele não vai me usar para falar para vocês se Ele não me afrontar também. E muitas das vezes nós usamos o nosso tempo fazendo coisas, não vou dizer que é pecando, mas ocupando o nosso tempo com distrações que a gente poderia estar investindo em uma comunicação com Deus, pedindo pela nossa casa, pelo nosso filho, pelo nosso esposo ou esposa, né? Pedindo, né, pelo trabalho que a gente está. E muitas das vezes não. A gente fica lá, não, eu estou descansando. E acaba o dia, a gente não descansou nada. Parece que tem um peso, um fardo em cima da gente, que não houve descanso nenhum, só houve perca de tempo. Então que a gente venha pedir a Deus sabedoria para investir os nossos tempos na presença dEle. Porque quando a gente investe o nosso tempo na presença de Deus, Deus vai transformando em bênçãos para nós, vai transformando em livramento, vai transformando em providências, aleluia. E a gente precisa entender e aprender isso, irmãos, porque senão nós não vamos conseguir viver as promessas de Deus, ver as promessas de Deus. Muitas das vezes é algo diretamente para você, ou às vezes até para um parente seu que você busca tanto, que você clama tanto. Então que a gente peça a Deus, que a gente não venha ser igual esse povo do Egito,
Deus, Ele cuidou. Deus, Ele mandou a providência. Mas eles não conseguiram desenvolver um relacionamento com Deus. Eles precisavam sempre de Moisés para poder, ser a ligação deles para com Deus. Mas que nós não venhamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá de poder chegar até Ele, chegar até a presença dEle e assim a gente nos fortalecendo. E em meio a esse procedimento aqui, o povo ele viveu uma história muito grande. Eu só destaquei alguns pontos. E depois, mais uma vez, eles tiveram sede e Deus pediu para que Moisés tocasse na rocha para que saísse água para o povo. E mais uma vez a sede deles foram saciada. E chegou um momento que houve uma guerra, uma batalha. O povo se levantou ali contra o povo de Israel e ali começou uma luta e Moisés orientou, para que Caleb descesse, para que fosse lutar. E enquanto estava acontecendo aquela luta, Moisés subiu com Arão e Hur para o pico do monte, para ali estar intercedendo enquanto o povo lutava. E a Bíblia relata que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo vencia a luta. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo perdia a luta. Então ali eles entenderam que eram as mãos de Moisés que estava representando o próprio Deus para aquele povo. E assim então Moisés se manteve com as mãos erguidas. E enquanto ele estava com as mãos erguidas, o povo estava vencendo aquela guerra. Mas chegou uma hora que Moisés se cansou, chegou uma hora que ele não aguentou ultrapassar aquela barreira. Então eles botaram uma pedra, ele se assentou e daqui a pouco Arão e Hur teve que sustentar os seus braços para que o povo pudesse continuar vencendo aquela luta, vencendo aquela peleja. E o que foi que Deus me fez entender aqui nessa passagem? Que muitas das vezes, os nossos vales, nossos desertos, Deus vai enviar alguém para nos ajudar. Deus vai enviar alguém para orar conosco. Deus vai enviar alguém para caminhar conosco. Porque não é fácil, irmão, caminhar sozinho. Não é fácil sair de dentro de casa, sabendo que tem outras pessoas que adoram o mesmo Deus, sabendo que a sua família também serve ao Senhor, e você tem que ir ultrapassando sozinho, você tem que ir caminhando sozinho. Tem hora que você fala, eu vou parar, eu vou desistir, mas aí Deus ele se manifesta e fala, se a gente parar, a gente pode viver coisas piores. Então a gente precisa o quê? De forças para que Deus renove, para que nós venhamos continuar a caminhada. E chega momentos que a gente diz, Senhor, sozinho não dá. Envia companheiros, envia amigos, mas Senhor, de oração, de intercessão. Não pessoas para poder só fazer volume, só fazer número. Porque para fazer número já tem muita gente. Mas para interceder por nós, para dobrar o joelho conosco, são poucos. E eu louvo a Deus que na minha caminhada, o Senhor ele sempre levantou pessoas para estar caminhando comigo, para estar me auxiliando, porque a minha caminhada ela não foi fácil. Eu aceitei Jesus, eu tinha 5 anos de idade. E desde então eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Mas só que vieram os desertos. Vieram as lutas, vieram as provações. Eu sempre fui muito tímida, muito retraída. Eu não conseguia interagir. Mas eu queria estar sempre na presença de Deus. Mesmo eu sendo tímida, ficando quietinha lá no canto, eu não deixava de ir para a casa do Senhor. Aí fui crescendo, veio vindo a pré-adolescência e continuava. Só que aí você já vai entendendo mais, as pessoas aqui fazem um grupinho aqui, fazem um grupinho ali, e você se olha e você se vê sozinha. E eu não me comunicava muito, eu não era de falar muito, de interagir com as pessoas. Sempre muito calada no meu canto. Até que chegou um dia que eu fui aprendendo a me relacionar com Deus. E eu falei para Deus que eu precisava ter uma experiência com Ele, eu precisava viver coisas diferentes com Ele. Mas eu não conseguia me desprender daquela timidez que tomava conta de mim. E o Espírito Santo de Deus me deu estratégia para eu trabalhar na obra do Senhor, para ver se eu conseguia me desprender.
E assim eu fui fazendo. Ao invés de eu recuar, eu pedi a Deus para conseguir avançar, para estar envolvida na obra dele. E assim eu fui fazendo, e ali Deus começou trabalhando na minha timidez, começou quebrando, né, alguns bloqueios que existiam. E eu fui observando como que ele cuida da gente. Teve uma vez que a minha primeira experiência de oração com Deus foi quando havia muito contrito dentro do meu lar. Os meus pais brigavam muito, discutiam demais. Era de manhã e à noite, o horário que eles estavam juntos em casa. E eu era uma criança, e eu falei... Aquilo me incomodava tanto, mas tanto, de eu tapar os ouvidos, botar travesseiro para ver se eu não escutava. E um dia eu me lembrei que eu tinha sido instruída como ensinar a orar e como falar com Deus, me aproximar dele. E então, assim eu fiz. Só que era uma oração tão pura, tão inocente, eu não sabia orar. E eu só disse para Deus, eu não quero que meus pais briguem mais. É tão ruim vê-los brigando, vê-los discutindo. Não era, irmão, só uma conversa. Era de segunda a segunda, de manhã e à noite, eles brigando e discutindo. E passou alguns dias, e de repente o Espírito Santo de Deus se apresentou a mim e falou assim, você já percebeu o ambiente? E os meus pais não estavam mais discutindo, os meus pais não estavam mais brigando, eles já tinham harmonia dentro de casa, eles já conseguiam sentar e conversar. E ali eu agradeci a Deus, porque mesmo sem eu saber orar, que muitas das vezes é o que a gente fala, eu não sei orar, Deus ouviu a minha oração. E ali aquilo fortaleceu mais a minha fé. São desertos que a gente vive e às vezes as pessoas não têm nem noção do que nós estamos vivendo. Mas o que Deus ele diz para mim e para você é que Ele é um Deus provedor em meio ao deserto. E não só é providência material não, irmãos. É também na área sentimental. Porque muitas das vezes nós estamos feridos por alguma palavra, alguma atitude. E as palavras que mais nos ferem e a atitude que mais nos fere são dos nossos. Porque um estranho chegar para mim e falar coisas de mim, simplesmente eu vou ouvir, vou ficar impactada, mas não vai causar tanto dano. Mas se alguém próximo de mim, do meu dia a dia, chegar para mim e falar alguma realidade que eu não estou preparada para ouvir, vira um deserto muito grande. E que se eu não vigiar, ele me tira até da presença de Deus. E o inimigo ele tem aproveitado circunstância para tentar ferir a muitos, para tirar muitos da presença de Deus. E tem muitos que estão achando que é normal, achando que o não querer vir à igreja, o não querer adorar, o não se esforçar para estar na presença, é só apenas mais um dia. Não é não, irmãos. É a estratégia do inimigo, botando frieza, botando desânimo, trazendo coisas à memória, para que não venha até aqui receber o que Deus tem para oferecer. Porque ainda que eu esteja no deserto, mas eu li aqui algumas relações. Deus ele forneceu água para o povo. Deus ele forneceu alimento para o povo em meio ao deserto. Tem a passagem que ele enviava maná dos céus. E o povo dizia, o que é isso? O que é isso? Moisés dizia, só come, mas não acumula, porque vai ser providência diária. E muitas das vezes, Deus traz a providência hoje e a gente já está preocupando. E o amanhã? Como é que vai ser? A Sofia, ultimamente, ela me pergunta muito assim. A gente levanta, nos arrumamos para sair. A gente nem bem saiu para viver aquele dia. Ela fala, mamãe, amanhã. Eu, filha, calma, a gente ainda vai viver o hoje. Aí chega em casa, mamãe, e amanhã? Porque ela quer saber se eu e o pai dela vai ficar em casa ou se nós vamos trabalhar. Então eu entendo o que ela está me perguntando. E nós não somos diferentes, não. Deus deu a providência hoje, a gente nem findou o dia, nem usufruiu da providência, nem comemos o maná, nem mordemos ainda o maná. A gente fala, Senhor, e amanhã? Viva o que Deus está provendo para a sua vida hoje, porque o amanhã pertence a Ele. E se Ele cuida de você hoje, amanhã também Ele cuidará, porque a palavra de Deus diz que se Ele mantém, né, os lírios dos campos, as aves dos céus, quanto mais eu e você que somos filhos dEle, aleluia. Se nós que somos pais, humanos, pecadores, conseguimos cuidar dos nossos filhos, prover o melhor para Ele, e Deus que nos criou, você acha que Ele vai te deixar padecendo, vai te deixar morrer em meio ao deserto? Não vai não. Só